narrativas, né? Porque teve o vídeo do Nicolas, que ele tem feito essa oposição aí em forma de vídeos nas redes sociais, sempre com números absurdos, e depois teve uma leva de pessoas defendendo o governo também fazendo os vídeos. Vocês viram esses vídeos? Eu vi, mas assim, eu acho o seguinte, primeiro a defesa do governo em rede social é patética, Primeiro, o vídeo do Nicolas. Sim. Tem a ver... Não, sim, ele falou o que aconteceu. Sim, falou a real. Ele falou o que aconteceu. E aí, quem que veio? A Érica, dessa vez, quem que fez? Não, eles têm... Primeiro, o governo do PT não gosta de ter a Érica ou de ter outras pessoas do PSOL sendo os protagonistas da defesa, porque o PT é hegemônico, eles querem que as atenções e os créditos e os méritos políticos sejam deles. E hoje, inclusive, tem um racha no PSOL, né? Tem a ala do PSOL que quer ser independente, lançar candidato próprio e ser, digamos, o que eles colocam é oposição à esquerda, né, do PT. Sim. E tem outra ala que é lulista, que é liderada pelo Boulos, que inclusive tem uma negociação pro Boulos virar ministro. Né? Tem uma negociação pro Boulos virar ministro e ele não disputar a eleição, que eu acho assim, que se o Lula fizer isso, vai ser a melhor medida do governo Lula. Se ele tiver a habilidade de convencer o Boulos a virar ministro, e o ministro de Estado, você não pode ocupar o cargo de ministro e disputar o cargo de deputado no mesmo ano, né? Você precisa renunciar um tempo antes, salvo engano, abril do ano que vem ele teria que sair do cargo de ministro. Aí, pelo que eu tenho visto, a negociação envolve convencer o Boulos a não ser candidato, o que dá mais espaço para o PT na eleição. Não disputar eleição nenhuma. Nenhuma? Nenhuma, porque se ele for ministro até o final do governo, ele não pode disputar a eleição. E aí, abrir mais espaço para o PT no estado de São Paulo e, em troca, a avaliação, né, do Boulos é de que ele perdeu a eleição aqui, ficou apagado, o mandato dele de deputado é um lixo, né, ele foi líder de partido, não teve nenhum feito. Ele disse que aprovei o projeto da Cozinha Solidária e tem operação da polícia já contra as associações que estão fazendo Cozinha Solidária. E aí outro projeto que ele se orgulha de dizer é do agosto de não sei que cor, que nem terminou de ser votado. Então tá fazendo um mandato apagado, ele próprio avalia isso e fala, olha, uma maneira de eu sobreviver politicamente no médio e longo prazo é virar ministro do Lula. Mas dizendo tudo isso para falar que o PT, apesar do PSOL conseguir muito mais do que o PT, falar com pessoas mais jovens e ter entrada em rede social, o PT não gosta disso e tenta colocar lá o Lindbergh, tenta colocar a Glaze, tenta colocar o Paulo Pimenta, tenta colocar o Padilha pra fazer vídeo pra rede social, mas assim, eles não têm a menor ideia de como fazer. Exato. Não. Assim, o próprio fato do Lula... Por isso que né? eles ficam falando, deve ter colocado um monte de dinheiro, o Nicolas, os caras não entendem como é rede social. Não tem. E são os caras que querem regulamentar, o que é pior ainda. Não, exato. Porque existe uma revolta, existe um negócio que, se chega alguém e fala o que a pessoa tá pensando, vai viralizar. Não é assim, a gente vai fazer um outro com o mesmo cenário, o mesmo tipo de edição e vai viralizar do mesmo jeito. Não é assim que funciona a rede social. Aí vem a Janja e fala, ô Xi Jinping. Não, pelo amor de Deus. Ô Xi Jinping. Ajuda nós lá. Para de favorecer, para de favorecer a extrema direita. Vai preso, né? Claro que vai, né? Pô, o pessoal vai preso se usar Instagram, não é? Pô, o pessoal vai preso por qualquer coisa. Não dá pra fazer isso aqui, tem que fazer umas coisas antes. Chega no ouvido do Xi Jinping e fala, Tibete, massacre da paz celestial. Você vai preso também. Você acha isso na busca do Google? Fala grande firewall. Não, você vai preso. Mas então, só pra colocar aqui assim, o PT não tem a menor noção de como fazer defesa em rede social. Tanto que lembra que uma das primeiras medidas de comunicação do Lula foi fazer tipo um podcast, um sistema um negócio de entrevista, né, para transmitir online para rede social. Aí quem que ele contrata? Um jornalista da Globo, que mano, é o exato oposto do formato que você quer para internet. Mas é o cara que vem dos interesses de que isso acabe. De que isso não cresça. Não, eu não sei se no começo do governo eles fizeram aqueles encontros, lembra? Com os influenciadores, não sei o que lá. E pegou tão mal pra essa galera, que a própria galera falou, mano, não tá mais igual na campanha que tem a ameaça do fascismo. Sim, eu sei de pessoa que foi lá e se arrependeu demais. Tem um monte, você é louco? Perderam. Não, o próprio Felipe Neto, né? Que várias vezes ele falou, não vou mais me desgastar por política. Logo no primeiro grande desgaste do governo, que foi a taxação das blusinhas, né? Felipe Neto, não, gente, fica tranquilo, não vai ter taxação. Depois, não, gente, calma, é só pro empresário. Depois, gente, enrabamos mesmo.
Mas rapaziada, eu imagino a conversa L. dele com o pessoal do governo. Fizemos assim, vocês não vão pisar na bola, eu vou defender, mas... Não, é isso mesmo. Depois ele viu os caras ele achando que ele tava sendo levado a sério. É que o lance é o seguinte, cara... ele abandonou o barco, né? Eu ainda digo o seguinte, o Felipe Neto ainda ele é grande o suficiente pra tomar um soco desse no estômago e se manter em pé, e ele já é um cara politicamente exposto. Então pra ele é interessante, nem que seja pela marcação de, eu estou aqui. Eu posso ter minhas imprecisões não, mas eu estou aqui. O problema são aqueles caras que eles nem são tão ligados à política, e aí eles tocam pela primeira vez e eles veem que o hate de política é uma coisa... Cara, visceral, não é tipo assim, hoje eu fofoquei de você, eu não gosto de você, amanhã a gente faz uma perseguição de meses ou pra vida inteira. É um negócio vai ficar aquela assim, marca nele. E mais... e mesmo antes da perseguição. Lembra do Dilma Bolada? Mas que o Dilma Bolada é um caso à parte. Ganhava dinheiro pra defender o governo. E assim... Não era? Era. Sim, foi. Não é que é comprovado. O Dilma Bolada, assim, tava no portal da transparência. Nossa, velho. Tava lá no portal da transparência. Era oficial a parada. Porque, assim, pra quem não sabe, o caso da Dilma Bolada era uma página que zoava a Dilma pra caramba. Aí, de repente, eles pararam de zoar, eles começaram a ficar meio neutros, assim, um pouquinho. E, de repente, começaram a defender. Aí, tipo, mano... Muito coisa estranha. Né? Aí foram no portal da transparência. Ele foi contratado. Quer ver outro esquema aqui? Mas só pra ainda fechar o negócio do Felipe Neto, e assim, falta de noção e falta de conhecimento político, né? Porque ele acha que como ele tem um canhão de comunicação, ele, dentro da política, é fácil. É só você ser conhecido, é só você ser famoso, que você vai jogar o jogo político e você vai se dar bem. Só que ele é tão burro, mas tão burro, e tão arrogante, né? De achar que, puta, ele sabe pra cacete e ele vai dar aula. Burro eu não acho. Mas calma. Arrogante pode ser agora. Mas calma, politicamente. Tá. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo grotesco aqui. No começo do governo Lula, ele batia no ministro das Comunicações, Juscelino, achando que o ministro das Comunicações é o responsável pela comunicação do governo. Não, o ministro das Comunicações é telefonia e internet. O que ele queria bater no ministro da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. Ele passou meses. Ele passou meses batendo. Mano, mas esse ministro Juscelino comunica mal. O governo Lula tá impopular por causa dele. Meu filho, ele cuida de Anatel. ele cuida dos Correios. Ele cuida dos provedores. Não tem absolutamente nada a ver com comunicação do governo. Estamos cobrando. Porque ele próprio tava querendo se movimentar pra ser ministro da comunicação do governo. Pra ser ministro da SECOM. Mas ele tá batendo no cara errado. Então, assim, é um nível tão elementar, assim, entendeu? Da burrice política ali que, assim, e chegou num ponto que foi só desgaste, né? Não, e falando de comunicação, você lembra quando a gente denunciou aquele problema da Mind, né? Que tinha ligação da Mind, da Choquei, tudo com o governo? Dá o contexto pro pessoal. Porque quem não lembra é o seguinte, todo mundo viu que o dono da Choquei, né, tava lá envolvido com o governo, defendendo o governo pra cá. Porque todo mundo, assim, a gente já tinha percebido isso há muito tempo, né? Que a Choquei era basicamente uma página do governo. E eles estavam muito governistas, né? E aí teve todo aquele esquema da Mind, que era aquela agência que agenciava as pessoas para eles bombarem, não sei o que lá, que são todos esses caras governistas. Só que até para eles vinha uma ordem de cima e todo mundo é meio mesmo discurso. Ao seu jeito você vai lá. Assim, ó, tem uma entrevista do Glenn Greenwald, que ela é bem reveladora, que basicamente ele fala o seguinte: olha, ninguém na esquerda progride se não for no apartamento do Caetano Veloso. O que ele quer dizer ali? Né? Que existe uma pirâmide hierárquica muito clara na esquerda, e para você escalar nessa comunicação ou nas suas relações institucionais, tem um beijamão. Então a Mind tava ali, tava na meiuca ali. Não, você quer progredir, tamo junto, eu tenho acesso ao que lá. Quer publi? Quer publi, exatamente. E mais, só que é mais do que isso. Não é só aquela cadeia de influência. Tipo assim, eu conheço um amigo, então eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Não era só isso. Era também uma cadeia de influência para queimar o outro. Então, por exemplo, aí você pega e põe nesse bolo o Sleeping Giants, por exemplo. O que o Sleeping Giants faz? O Sleeping Giants é muito mais por questão identitária, né? É uma máquina de destruir reputação. É uma máquina de destruir reputação daqueles que não cumprem a agenda. Que no caso do Sleeping Giants é uma coisa bem ideológica mesmo, né? Agenda trans, etc, etc. Quando a gente bateu... Falou, não, peraí, então vamos mostrar. E fizemos live, mostramos o Instagram dos caras e mostramos como tudo funcionava. E, e todo mundo ouviu, não sei o que lá. Pegou tão mal pra esses caras que eles deram uma afastada. Hoje o negócio ele é mais sutil. Até Exatamente essa é a palavra. O cancelamento, na maioria dos casos que os caras tentavam, faziam crescer as redes das pessoas que eram atacadas
Porque o pessoal via injustiça. Às vezes, né? É porque assim... mas em muitos casos. Não, mas é que a gente lembra dos casos que as pessoas cresceram e sobreviveram. Sim. Mas a gente nunca lembra dos casos das pessoas que sumiram. Tem um exemplo? Não vou lembrar agora de cabeça, mas tem vários casos, principalmente o cara que tá vamos começando lembrar a crescer. também, né, o grande caso, né, que causou a avalanche de ataques contra a Choquei foi o caso da menina que se matou por causa de uma notícia falsa, né? Verdade. Espalhada pela Choquei. É que nesse caso, ainda teve a repercussão, a gente lembra, mas você imagina quantos outros casos desses ocorreram, ou até de pessoas, não vou nem falar de casos tão dramáticos assim, você pega um influenciador, ele tá começando a crescer, e aí ele, beleza, vou fechar uma publi aqui, ele fala, não vou pagar o pedágio, ele simplesmente não existe mais. E não é um grande caso de um cara que... Não, ele simplesmente ficou ali no limbo dos... Não é nem dos cancelados, no limbo dos que não foram. Entendeu? O cara que poderia ser e não foi porque não pagou, não fez o beijamão. Entendi. Né? Inclusive, é por isso que a gente hoje... Né? Porque também não adianta a gente vir aqui ficar denunciando, apontando o dedo e não fazer nada para construir algo do nosso lado. É por isso que a gente tem um projeto cultural que a gente leva tão a sério, que é o Valete, o Universo Valete. A gente quer criar... Né, um universo, a gente já tem esse aplicativo, né, onde pessoas possam falar livremente sobre diversas coisas, né, desde o Sergião falando de física, até o Wesley Delanogari na revista Valete falando de educação, sem ter que ficar pagando pedágio para a esquerda ideológica. Né? Então a gente quer fazer essa transformação cultural. E digo mais ainda, tá? Que nós somos ambiciosos. A gente precisa, cara, avançar, inclusive institucionalmente. Um dos planos nossos, eu sei que parece um sonho distante, mas a gente primeiro tem que imaginar onde a gente quer chegar para depois executar o plano. A gente precisa ter uma faculdade de direito, velho. A gente precisa começar a colocar membros do Ministério Público, ter procurador, ter juízes, ter membros da instituição democracia que não fiquem beijando a mão ideológica da esquerda. Não é que é a velha frase a gente não vai bater de frente com esses caras só apontando o erro e não construindo nada. Quando o Zé Dirceu falou a gente precisa ele falou recuperar o poder, ou tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. Que é diferente de ganhar a eleição. Ele não estava falando de dar golpe militar. Ele não estava falando de fazer uma revolução comunista no Brasil. Ele está falando de justamente o que o PT fez muito bem, que foi dominar o PT. Antes do Lula ganhar a eleição em 2002, o PT dominou sindicatos, o PT dominou a imprensa, o PT dominou a academia, o PT dominou tudo. Ministério, beleza. Agora nós estamos aqui, agora o Lula tá pronto para ser presidente. E o cara ganhou. Tanto que, cara, quando o Lula ele foi quando descobriram os 2 maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, o Mensalão depois do Petrolão, mesmo com só depois de todo esse tempo o Lula ter sido preso, ficado inelegível, ele voltou e recuperou tudo, cara. Uma